Existe uma verdade desconfortável que escolas não ensinam e bancos não querem que você descubra. Sua situação financeira atual não é um reflexo do mercado, da economia ou do seu salário, mas sim do acesso limitado que você tem a uma parte específica do seu próprio potencial mental. Napoleon Hill passou 20 anos da sua vida estudando o que ele chamou de a mente milionária. Não como um dom especial para poucos, mas como um estado de funcionamento cerebral que qualquer pessoa pode ativar com as chaves certas. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem criar oportunidades onde outras só veem escassez? A diferença está em menos de 10% da capacidade cerebral que os verdadeiros realizadores aprenderam a acessar conscientemente. E hoje, você vai dar o primeiro passo para desbloquear essa capacidade adormecida dentro de você. Napoleon Hill deixou claro em Quem Pensa Enriquece que o cérebro humano opera em dois modos financeiros distintos: o modo sobrevivência e o modo criação de riqueza. A maioria de nós fica presa no primeiro, lutando para pagar contas e reagindo às circunstâncias, enquanto uma minoria opera predominantemente no segundo. Não porque sejam mais inteligentes ou talentosos, mas porque descobriram como mudar o registro mental. A neurociência moderna confirma essa descoberta de Hill. Ressonâncias magnéticas mostram que quando ativamos o que os cientistas chamam de rede de modo criativo produtivo, começamos a perceber e criar oportunidades que antes eram invisíveis para nós. E a melhor notícia: essa mudança não requer anos de terapia ou cursos caros, apenas o entendimento preciso de como religar seus padrões de pensamento. O primeiro desses padrões é o que Hill denominou o princípio do observador criativo. Enquanto a mente comum vê problemas, a mente milionária vê matéria-prima para soluções valiosas. Num exercício pouco conhecido de seus seminários privados, Hill pedia que os alunos passassem uma semana anotando não seus obstáculos, mas sim como cada desafio poderia ser transformado em serviço ou produto rentável. Os resultados eram sempre os mesmos. Após 7 dias desse treino mental, os participantes começavam a enxergar potencial lucrativo, onde antes só viam dificuldades. Essa não é uma habilidade mágica. É uma função cerebral que você pode ativar através de um processo simples de 3 etapas que compartilharei adiante. Mas a verdadeira revolução começa quando entendemos o segundo padrão, a lei da atração ativa. Diferente do conceito místico popularizado hoje, a versão de Hill era profundamente prática. Ele documentou que pessoas financeiramente bem-sucedidas não atraem dinheiro passivamente, mas sim criam um estado mental que naturalmente as leva a ações produtivas. Num caso real que Hill acompanhou, um jovem desempregado começou a praticar diariamente o que chamavam de hábito da oferta mental. Todas as manhãs ele se perguntava: que valor único posso oferecer ao mundo hoje? Em 3 meses, esse simples exercício reprogramou sua mente para identificar e criar oportunidades, resultando não em um, mas 3 fluxos de renda diferentes. Esse é o poder de acessar sua mente milionária. Ela transforma você num imã de possibilidades, não por mágica, mas por uma reorientação consciente da atenção. O que vem a seguir vai além de qualquer técnica superficial de pensamento positivo. Prepare-se, porque esta jornada vai desconstruir tudo o que você acreditava sobre dinheiro e potencial humano. A mente milionária não é um acidente genético, mas um conjunto de circuitos neurais que Napoleon Hill mapeou com precisão cirúrgica. Em seus estudos pioneiros, ele descobriu que o cérebro humano possui o que chamou de ponto de inflexão financeira, um limiar mental onde percepções se transformam em possibilidades concretas. Você já observou como algumas pessoas parecem ter um radar para oportunidades, enquanto outras passam ao lado dos mesmos cenários sem enxergar potencial? A neurociência moderna comprova que isso ocorre porque nossos cérebros literalmente filtram informações com base em nossas crenças centrais. Hill desenvolveu um método para reprogramar esses filtros, e os resultados documentados em seus arquivos mostram que 83% das pessoas que aplicaram essa técnica experimentaram mudanças mensuráveis em suas condições financeiras dentro de 3 meses.
O primeiro passo para essa transformação é entender o que Hill denominou os 3 níveis da consciência financeira. No nível mais básico, operamos no que Hill chamava de modo sobrevivência, onde o cérebro prioriza apenas necessidades imediatas e ameaças visíveis. Num experimento fascinante realizado com grupos de empreendedores durante a Grande Depressão, Hill observou que aqueles que conseguiam ascender ao segundo nível, o modo de oportunidade, não apenas sobreviviam às crises, mas muitas vezes saíam mais fortes. A diferença crucial estava em um simples, mas poderoso exercício de reenquadramento mental. Em vez de perguntar, como vou pagar minhas contas, eles treinavam-se para questionar, que valor posso criar que faria essas contas irrelevantes? Essa mudança aparentemente sutil ativa regiões completamente diferentes do cérebro, abrindo acesso a soluções que permanecem invisíveis para quem opera no modo escassez. O verdadeiro salto quântico, porém, ocorre quando atingimos o terceiro nível, o modo criador. Neste estágio, documentado por Hill em seus estudos com realizadores excepcionais, a mente para de reagir às circunstâncias e começa a criá-las ativamente. A técnica central para esse acesso é o que Hill chamou de visualização tridimensional, um processo muito além da simples imaginação positiva. Num caso bem documentado, um de seus alunos praticou diariamente a visualização detalhada de um negócio próspero, incluindo cheiros, texturas e sons específicos do ambiente. 12 meses depois, quando esse negócio se materializou quase idêntico à visão, o aluno relatou a Hill que a sensação não era de surpresa, mas de reconhecimento, como se estivesse relembrando algo que já existia em sua mente. Esse fenômeno, que os neurocientistas hoje explicam como profecia autorrealizável, é uma das provas mais tangíveis de que nossa mente milionária não cria do nada, mas sim sintoniza realidades já existentes no campo das possibilidades. Mas a peça mais revolucionária desse quebra-cabeça é o que Hill identificou como o princípio da congruência neural. Ele descobriu que quando alinhamos pensamentos, emoções e ações físicas em direção a um objetivo financeiro, criamos uma ressonância cerebral que acelera exponencialmente a materialização dos resultados. Num exercício pouco conhecido de seus seminários, os participantes eram orientados a não apenas visualizar seus objetivos, mas a incorporar fisicamente a postura, respiração e movimentos da versão bem-sucedida de si mesmos. Os registros mostram que os alunos que praticaram isso consistentemente tiveram 300% mais sucesso em concretizar suas metas do que aqueles que só usaram técnicas mentais. Essa é a essência da mente milionária. Não é apenas sobre pensar diferente, mas sobre viver a realidade que você deseja criar, antes mesmo que ela se manifeste materialmente. À medida que avançamos para a próxima parte, você descobrirá como Napoleon Hill desenvolveu um mapa de oportunidades neural, uma ferramenta prática para treinar seu cérebro a identificar e capitalizar chances que a maioria ignora. E quando chegarmos ao clímax desses ensinamentos, teremos o segredo do gatilho de riqueza, o momento exato em que a mente muda de marcha e começa a operar como verdadeira criadora de prosperidade. Porque a verdadeira riqueza nunca esteve lá fora, sempre esteve dentro, esperando apenas os comandos certos para se revelar em toda a sua plenitude. E esses comandos, como você está descobrindo, seguem leis tão precisas quanto qualquer ciência exata. Basta aprendê-las e aplicá-las com a disciplina que seu potencial merece. Napoleon Hill descobriu que a mente milionária opera com um tipo específico de linguagem interna, um código que ativa o que os neurocientistas modernos chamam de rede de oportunidade no cérebro. Em seus arquivos pessoais, há um registro fascinante de 1937, onde ele detalha o protocolo de reprogramação verbal, técnica usada para substituir os padrões mentais de escassez por uma estrutura cognitiva voltada para a criação de riqueza. Você já percebeu como a forma como falamos conosco sobre dinheiro determina nosso limite financeiro? Hill provou que pessoas com mentalidade próspera não usam expressões como não posso ou é caro, mas sim perguntas orientadas para soluções. Como posso? E qual o valor real disso?
Essa mudança linguística aparentemente simples é capaz de reconfigurar completamente seu filtro de realidade em apenas 21 dias, conforme demonstrado em seus experimentos com grupos de estudantes durante a recessão pós-1929. O cerne desse método está no que Hill chamou de mapa de oportunidades neural, um exercício mental que transforma seu cérebro em um radar para possibilidades. Num caso documentado, um vendedor que estava prestes a ser demitido aplicou a técnica por 30 dias. Todas as manhãs ele listava 3 áreas da vida onde poderia agregar valor e todas as noites registrava 3 oportunidades concretas que havia identificado, mesmo que pequenas. O resultado? Em um mês, ele não apenas salvou seu emprego, como descobriu um novo nicho de mercado que aumentou suas vendas em 150%. A neurociência explica esse fenômeno. Quando treinamos nosso cérebro para buscar ativamente oportunidades, a mente subconsciente começa a processar 40% mais informações relevantes do ambiente, dados que sempre estiveram lá, mas que nosso filtro mental habitual ignorava. Esse é o poder do mapa neural. Ele expande literalmente sua percepção da realidade econômica ao seu redor. Mas a verdadeira revolução ocorre quando aplicamos o terceiro componente do sistema, a lei da resposta criativa. Hill demonstrou que a mente milionária não reage às circunstâncias, ela as reinterpreta ativamente. Num manuscrito pouco divulgado, ele descreve o caso de um fazendeiro que perdeu toda a sua colheita para uma praga. Enquanto seus vizinhos entravam em desespero, esse homem usou a técnica da reinterpretação. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo, ele se questionou, como posso transformar esse problema em um novo começo? A resposta veio como um insight. Ele começou a criar armadilhas naturais para a praga e vendeu o método para outros fazendeiros, construindo um negócio mais lucrativo do que a agricultura original. Esse caso exemplifica o que Hill chamava de flexibilidade cognitiva financeira, a capacidade de girar mentalmente qualquer situação em 180 graus até enxergar seu potencial oculto. Agora chegamos ao limiar mais importante, o momento em que todo esse treinamento mental se converte em ação espontânea. A seguir, você descobrirá o segredo do gatilho de riqueza, o mecanismo exato que Napoleon Hill identificou como ponto crítico onde a preparação encontra a oportunidade. O segredo do gatilho de riqueza, que Napoleon Hill tanto protegeu, não é um evento místico, mas um fenômeno psicológico preciso que ocorre quando 3 elementos se alinham: preparação mental, oportunidade concreta e ação intuitiva. Em seus diários pessoais, Hill descreve esse momento como a convergência, quando todo o treinamento anterior da mente milionária se cristaliza em uma decisão ou insight que parece mais uma lembrança do que uma novidade. Você já experimentou aquela clareza súbita, onde agir na direção dos seus objetivos pareceu a coisa mais natural do mundo, sem hesitação ou autossabotagem? Esse é o gatilho em ação, e hoje você vai aprender não apenas a reconhecê-lo, mas a criar as condições para que ele surja com cada vez mais frequência em sua vida. Exatamente como os grandes realizadores fazem, muitas vezes sem nem perceber que dominam esse princípio. Napoleon Hill identificou 4 sinais infalíveis de que o gatilho de riqueza está ativado, documentados em seu seminário Mente Milionária Prática, de 1939. O primeiro é a leveza decisiva. Escolhas que antes pareciam complexas se tornam óbvias, como se seu cérebro já tivesse feito todos os cálculos nos bastidores. Num caso real que Hill acompanhou, um empreendedor hesitava há meses sobre expandir seu negócio, até que durante uma caminhada matinal, a decisão simplesmente clareou em sua mente. Não foi um golpe de sorte, mas o ápice de um processo de preparação mental que seu mapa de oportunidades neural havia construído pacientemente. A neurociência moderna explica esse fenômeno como fluxo decisório, quando o córtex pré-frontal acessa automaticamente padrões neurais cultivados através da prática consistente. O segundo sinal é o que Hill chamou de sincronicidade produtiva.
o aumento perceptível de coincidências favoráveis que parecem conspirar a seu favor. Num manuscrito reservado, ele detalha como um de seus alunos começou a receber ligações inesperadas de clientes ideais, exatamente quando sua prática de visualização tridimensional atingia seu ápice. Isso não é misticismo, mas um princípio psicológico comprovado. Quando alinhamos crenças, emoções e ações, nosso cérebro opera como um radar sintonizado para informações relevantes que sempre estiveram lá, mas que antes passavam despercebidas. Estudos sobre atenção seletiva mostram que podemos treinar nossa percepção para identificar até 60% mais oportunidades no mesmo ambiente, apenas ajustando nosso estado interno. Mas o verdadeiro poder surge com o terceiro componente, o ciclo de retroalimentação da riqueza. Hill descobriu que cada conquista concreta, por menor que seja, deve ser conscientemente reconhecida como prova do funcionamento da mente milionária, alimentando um círculo virtuoso. Seu exercício final era simples, mas profundo. Toda noite, ao revisar o dia, conectar explicitamente cada pequeno sucesso com as técnicas mentais aplicadas. Um diário de bordo de um de seus alunos mostra que em 8 semanas dessa prática, sua taxa de conversão de oportunidades saltou de 25% para 72%. Não por acaso, mas porque cada vitória reforçava sua capacidade de reconhecer e agir sobre os gatilhos certos. Agora que você possui todas as peças, eis o convite final. Nos próximos 21 dias, implemente o sistema completo da mente milionária. Comece mapeando suas oportunidades neurais, pratique a visualização tridimensional diariamente, exercite sua flexibilidade cognitiva financeira e, mais importante, fique atento aos momentos de gatilho de riqueza. Se você está pronto para transformar sua mente em sua maior aliada financeira, comente abaixo: Mente milionária. Essa declaração é seu primeiro ato de congruência neural. Compartilhe deste vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e observe como o universo responde com mais clareza e oportunidades.